Então nós vimos os aspectos gerais da era napoleônica, pegando aí os 15 anos que Napoleão governou a França. Vamos dar uma olhada agora nos principais momentos do consulado, tendo em mente esses aspectos gerais. Ok? Então o consulado vai ser um novo regime republicano que vai substituir o diretório. Nós vimos que o diretório entrou em crise, Napoleão deu um golpe de Estado com apoio de políticos do diretório, entre eles o seu irmão, que chefiava uma espécie de, que era o equivalente à Câmara dos Deputados no diretório. O diretório foi dissolvido e um novo regime republicano foi instituído. Esse regime foi chamado de consulado. Na prática era a ditadura de Napoleão, mas, como nós comentamos, numa fachada republicana. Uma nova Constituição foi aprovada em 1799, estabelecendo então um governo com 3 cônsules, sendo Napoleão o principal entre os 3, com mais poderes. Havia um legislativo eleito, porém fraco, e os 3 cônsules, quando tomaram posse, eles deram um discurso e proclamaram uma frase famosa, falaram que a Revolução tinha acabado. Não havia mais sentido, um processo revolucionário, um sentido de mobilizar o povo, de querer derrubar o regime, que agora era a época de uma estabilidade da população, a estabilidade da França, porque ela teria ficado muito tempo imobilizada, a Revolução teria ficado imobilizada nos princípios que tinham dado origem à própria Revolução, que foi aquela luta entre jacobinos, girodinos, entre radicais e moderados, o povo francês dividido e tal, que agora isso aí não fazia mais sentido, que era um momento de união nacional e tocar adiante o barco sobre o governo dos cônsules, entendam, sobre o governo de Napoleão. Tudo isso em meia guerra. Napoleão assume o poder em meia guerra. Só que ele foi vencendo a guerra aos poucos. Ele derrota a Áustria no início do século XIX, a Áustria assina um acordo de paz com a França. Não vamos esquecer que a Áustria foi a primeira das grandes potências a entrar em guerra com a França na época da Revolução Francesa. A Áustria, então, é derrotada pela França, faz um acordo com a França, acaba a guerra, a França fica com a Bélgica, ela fica com parte da Alemanha, o território ali a oeste do Reno. A França também consegue a supremacia na Suíça, em partes da Itália, na Holanda também. Então Napoleão ele sai vitorioso desse acordo com a Áustria. Ele também tentou resolver a antiga desavença entre o governo revolucionário francês e a Igreja Católica. Nós vimos que durante a Revolução Francesa a Igreja sofreu um bocado nas mãos do governo revolucionário. Ela perdeu suas terras, passou a ser controlada pelo Estado, o clero virou funcionário público, boa parte do clero fica contra a Revolução. Agora, o catolicismo era a religião dos franceses. A maioria esmagadora da população francesa era muito piedosa, era uma população que seguia o catolicismo. E Napoleão tinha consciência disso. Então não tinha como garantir a estabilidade se não resolvesse essa questão, esse atrito com a Igreja Católica. Na época o Papa era o Papa Pio VII. Então ele fez um acordo com a Igreja, chamado Concordata com a Igreja. O catolicismo foi reconhecido como a religião dominante na França, mas sem ser a religião oficial. A liberdade religiosa foi mantida. A Igreja, entretanto, continuou sob supervisão governamental. Os bispos seriam apontados pelo cônsul, por Napoleão, e confirmados pelo Papa. Os bispos iriam escolher o clero. Até então, lembra que nós vimos que na Revolução os bispos passaram a ser eleitos. Agora não, o clero e os padres e os bispos. Agora não. Os bispos seriam apontados pelo cônsul, o Papa ia confirmar. O bispo iria escolher o clero, que continuava sendo pago pelo governo. E o Papa continuaria a controlar os territórios, chamados Estados Papais, inclusive Roma, na Itália. Esse acordo durou até 1905, quando então ocorreu a separação definitiva entre o Estado e a Igreja. Mas ele, pelo menos, conseguiu pacificar, durante um certo tempo, essas relações com a Igreja. Quando ele assumiu o poder, o Haiti estava em plena revolução. O Haiti, ou Saint-Domingue, era a principal colônia da França, uma revolução dos escravos, uma revolução feita pela população negra, que era a população majoritária no Haiti. E os jacobinos, na época da convenção, reconheceram a liderança do Toussaint Louverture
né, o líder escravo, nessa revolução e reconheceram o direito dele governar o Haiti como se fosse um governador representante da França. Só que o Toussaint, na prática, governava com total autonomia. E a escravidão foi abolida. Napoleão tentou reverter esse quadro. Ele tentou recolonizar o Haiti e recuperar o pleno controle francês sobre aquela colônia. Então ele invade Saint-Domingue, né, que era o nome original do Haiti, invade Saint-Domingue no início de 1802, restaura a escravidão, consegue capturar o Toussaint Louverture, que foi preso, enviado para a França, onde ele acabou morrendo. Um outro ex-escravo assumiu a liderança da Revolução Haitiana contra os franceses, e foi o Jean-Jacques Dessalines. E o Napoleão fica mandando soldados para tentar controlar o Haiti. Nesse meio tempo, ele fez o acordo de paz com a Grã-Bretanha. E as guerras cessaram na Europa, a tal paz de Amiens, né, que na prática acabou sendo uma trégua. Né, na época não estava tão claro isso. Uma nova Constituição foi aprovada, Napoleão virou cônsul por perpétuo, ou seja, por toda a vida. Só que nesse meio tempo a situação lá no Haiti foi ficando incontrolável. Na prática, Napoleão, quer dizer, os franceses perderam condições de controlar o Haiti. Eles foram derrotados pelo exército revolucionário dos escravos, liderados, né, pelo Dessalines. Resultado, Napoleão viu que não tinha condições de controlar aquela colônia e desistiu do Haiti. Retirou o exército francês do Haiti, perdeu milhares de soldados, foi a primeira grande derrota de Napoleão na guerra. Na época ele controlava Louisiana, que seria mais ou menos o centro-oeste americano hoje, né, lá pegando ali do Golfo do México, né, com Nova Orleans até o norte, até a fronteira do Canadá. Ele tinha pensado em criar um grande império colonial na América do Norte, mas dependia muito do controle sobre o Haiti, dos recursos do açúcar haitiano. Então, quando ele viu que ia perder o Haiti, ele desistiu também de ficar investindo na colonização da América do Norte. Tá? A atenção dele estava agora desviada de fato para a Europa. Ele acaba vendendo a Louisiana para os Estados Unidos por 15 milhões de dólares da época, hoje equivalentes a 600 bilhões de dólares. São um dos grandes negócios imobiliários da história. E a guerra retorna na Europa. Era inevitável, porque Napoleão tinha esse projeto de impor a hegemonia, era muito difícil ele conseguir uma conciliação com a Grã-Bretanha. Então as guerras napoleônicas foram. A guerra foi retomada na Europa, agora sim chamadas de guerras napoleônicas, né, que começaram sob o governo dele. A Grã-Bretanha declarou guerra à França porque a França ocupava a Holanda e se recusava a sair do território holandês. A França luta contra a Grã-Bretanha, mas não lutou sozinha. A Espanha ficou como aliada da França e a gente vai ver que depois a Grã-Bretanha foi obtendo outros aliados. Muito bem. Então na próxima aula a gente fala sobre o Império Napoleônico e encerramos esse assunto. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Vou fechar aqui os slides.